Amém, meus irmãos? Pois bem, hoje nós queremos falar sobre a segunda porta, né? Chamada a Porta do Peixe. Nós vimos, não sei se eu disse aqui, disse em Campo Limpo, hoje em Israel não existe mais 12 portas, hoje só existe 8, mas nós vamos seguir o roteiro, não é, do que está na Bíblia, e algumas destas portas que estão aqui hoje, é claro, que está aqui na Bíblia, no livro de Neemias, ainda existem lá em Israel hoje, em Jerusalém. E é o caso da Porta do Peixe, tá certo? Então eu quero ler com os irmãos no livro de Neemias. Eu quero ler com os irmãos, então, o livro de Neemias, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Neemias, capítulo 3, versículo 5. Tem marcadorzinho aqui, não? A esposa do Fernando está visitando a gente. Ah, é? Eu vou apresentar. Amém? Neemias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 5. Após isso, nós vamos ler no livro de Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18. Amém, meus irmãos? Todos os irmãos encontraram? Pode dizer amém? Nos diz assim, irmãos: e a porta do peixe edificaram os filhos de Razenar, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero ler também, né, com os irmãos, agora no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18. Amém? Diz-nos assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos,
não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas, levantando-se, foi batizado. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nosso Senhor. Meus amados, nós estamos então diante de 2 textos, que na verdade, irmãos, nós olhando para o contexto, não é? O que tem a ver Paulo com o texto que nós lemos em Neemias. Na verdade, irmãos, a porta do peixe, ela traz para nós um significado e ela traz uma orientação espiritual. E esta orientação, este significado, que representa de fato a porta do peixe, está manifesta na vida deste homem chamado Paulo. Tudo aquilo que nós queremos falar sobre a porta do peixe, nós podemos olhar para a vida de Paulo e compreendermos e ver o quanto, então, há, de fato, um relacionamento entre esses 2 textos. No texto de Neemias que nós lemos, nós vamos perceber que Neemias agora, não é? Ele parte para a segunda porta. Então, a primeira porta, como eu já disse na quarta passada, o propósito da primeira porta, que era a porta das ovelhas, que estava no meio de 2 grandes torres, a torre de Meá e também a torre de Ananel, que significa a torre de Meá, a altura, a posição mais alta e elevada, que é um símbolo da oração, que vai até desta edificação até a torre de Ananel, que é aonde nós encontramos a graça de Deus. A torre de Ananel significa o Senhor nos tem favorecido. Então estas 2 torres eram as torres que estavam postas de vigia para a porta das ovelhas, que é a porta do gado. Então a porta das ovelhas estava no meio destas 2 torres. Então, para que se entrasse em Jerusalém, era necessário passar o sacrifício pela porta das ovelhas, e aí então os limites estavam entre uma vida de oração e a graça de Deus. Agora os irmãos notem que este padrão, a vida de oração e a graça de Deus, o favor de Deus sendo derramado, o sacrifício sendo oferecido, no significado que traz a porta do gado ou a porta das ovelhas. Então agora Neemias pode partir para a segunda porta. Porque esta porta do peixe, ela está em segundo lugar. Porque esta porta, na verdade, a porta do peixe, ela representa o trabalho na obra do Senhor. Ela representa a manifestação da pessoa se disponibilizando para o trabalho do Senhor, para o evangelismo, para a pregação, para toda a obra do Senhor. Mas antes de nós fazermos alguma obra para o Senhor, primeiro nós precisamos ter uma vida de oração.
Primeiro, nós precisamos estabelecer o limite entre esta vida de oração e até a graça de Deus, aonde está então a manifestação do Espírito de Deus. Os irmãos notem que em Lucas 24 e 49, Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos 1 e 8 ele diz, e serão cheios do Espírito Santo, e aí serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para eles era justamente o seguinte, viu? Não queiram sair fazendo nada sem antes Deus estar no controle da tua vida. Não queira fazer algo para Deus sem antes Deus estar no controle da tua vida. O que é isso? Porque muitas das vezes nós queremos fazer, mas aquilo não é algo que veio de Deus. Nós queremos fazer pela nossa vida. Não, eu quero fazer porque isso me traz benefício, eu vou fazer porque isso vai me trazer um prazer, eu vou fazer porque isso... Primeiro, irmãos, nós temos que deixar Deus estar no controle da nossa vida. E se Ele estiver no controle da nossa vida, então aí sim, nós estamos prontos para fazermos a obra de Deus. Então a obra de Deus, ela deve ser mediante este derramar do Espírito Santo, este trabalhar do Espírito na minha vida e na tua vida. A igreja, ela precisa compreender estas coisas, porque senão nós vamos querer produzir e sem termos a direção de Deus. Como eu digo aos irmãos, nós já estamos aqui há mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, não é? 1 ano e meio, ainda nós não entregamos nenhum panfleto, ainda nós não temos um trabalho bem organizado de evangelismo, ainda nós não montamos nada para fazer um evangelismo mais forte. E por que isso? Talvez as pessoas podem olhar e dizer, o pastor, ele é contra o evangelismo. Como em uma igreja em que estava, onde os irmãos que trabalhavam com evangelismo, eles vinham e diziam, pastor, nós vamos levar os jovens para o evangelismo, nós vamos levar os adolescentes para o evangelismo, nós vamos levar tal irmão para o evangelismo. E aí os irmãos diziam, pastor, mas eu quero ficar orando. E eu dizia para os irmãos, viu, mas eles querem ficar orando. E aí ele dizia, pastor, o senhor também é contra o evangelismo? O senhor não quer que nós ganhemos alma? O senhor não quer que nós saiamos pelas ruas entregando panfleto e ganhamos almas? E eu dizia para eles, é claro, irmãos, que eu quero. O meu desejo é que esta igreja esteja abarrotada de gente, fruto de um evangelismo poderoso, de uma vida que de fato encontrou Jesus pela tua pregação nas ruas ou em qualquer lugar onde você esteja evangelizando. Mas uma coisa que você precisa compreender é que o panfleto ele não é mais importante do que a vida de Deus. O panfleto ele não é mais importante do que a presença do Espírito Santo. Ele não é mais importante do que a condução do Espírito Santo. Então, se nós estivermos orando e buscando a Deus, então certamente, irmãos, Deus irá de nos direcionar para um trabalho evangelístico. Ele vai nos levar até este lugar. Veja que Jesus não mandou que eles saíssem evangelizando antes deles orarem e buscar o poder do Espírito Santo. Se Jesus não mandou, eu também não posso falar que os irmãos façam desta forma. Nós temos que buscar primeiro uma plenitude de Deus, sermos cheios de Deus, e Deus certamente vai nos direcionar em toda a obra de Deus. Ontem nós estávamos lá em Campo Limpo, e os irmãos notem o que é o trabalhar de Deus. E quando terminou o culto, nós estávamos ainda na escada da igreja, e de repente um jovem chamou o pastor Aguinaldo, e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. E ele disse, não, vem até aqui que nós vamos fazer uma oração. Disse, não, antes eu quero conversar com o senhor. Então, o pastor Aguinaldo foi até ele, nós não entregamos panfleto para ele, nós não pregamos para ele, não. Mas ele quis que o pastor fosse até lá, e ele pediu ajuda para o pastor, para que orasse por ele, e ajudasse ele a se fortalecer, para que ele pudesse voltar para o Evangelho, e se dedicar ao Evangelho. Então é isso que eu estou dizendo para os irmãos.
Nós não precisamos fazer a obra de Deus. A obra chama de Deus. Ele faz a obra dele. Eu e você temos que ser vasos para Ele. Então o que nós precisamos é estar no lugar em que Deus precisa. E aonde é isso? No lugar da oração. Veja que quando Ananias foi até Paulo, Paulo não estava lá murmurando por estar cego. Paulo não estava murmurando por qualquer outro motivo, mas a Bíblia diz, você vai encontrar um homem lá, e este homem, que era de Tarso, Saulo, ele vai estar orando, então você vai até ele. Então, Deus, ele tem os seus meios, meus irmãos. Se nós formos uma igreja de oração, se nós formos uma igreja cheia de Deus, certamente Deus vai nos direcionar. Talvez Ele vai mandar nós irmos para a rua entregar panfleto. Talvez seja assim. Talvez Ele vai nos mostrar uma forma de montarmos uma campanha evangelística. Talvez Ele vai nos direcionar a tudo isso. Mas primeiro nós temos que deixar o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Se Ele estiver no controle da nossa vida, certamente Ele vai nos levar a fazer a tua vontade. Olhe para Paulo aqui. Ele pergunta para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então o Senhor disse para ele, você entra na cidade e lá será dito a você o que você deve fazer. Os irmãos conhecem muito bem a história. Quando Paulo estava com o intento de fazer as tuas grandes campanhas missionárias, então ele foi pedido pelo Espírito para que ele não prosseguisse avante. E o Espírito mostrou para ele aonde ele deveria ir. É isto que eu estou dizendo aos irmãos. Para nós fazermos a obra de Deus, para nós fazermos a vontade de Deus, então nós precisamos estar cheios de Deus, a tal ponto que Deus tenha o controle da nossa vida e nos conduza e nos leva pelo caminho que nós devemos andar. O evangelismo, ele não é um trabalho diferente de qualquer outro trabalho, que nós não precisamos ter uma vida de oração primeiramente. Então, nós precisamos ser cheios de Deus, para nós irmos ao encontro do pecador, para nós sairmos e anunciarmos o Cristo. Primeiro nós precisamos, de fato, termos a convicção deste Cristo. Imagine hoje, se até nós, às vezes, irmãos, estamos duvidosos na fé, não temos a certeza do que cremos, não temos força para frequentar os cultos, não temos força para a oração, sempre balançando numa vida espiritual fraca. Como nós queremos enfrentar o diabo no teu campo? Então o que nós precisamos primeiramente é ter as nossas convicções, fortalecer a nossa vida no Espírito, termos a convicção do que queremos de fato espiritualmente, o que nós estamos buscando servindo a Deus, e aí então nós podemos sair para pregar. Porque senão, meus irmãos, nós sempre estaremos cambaleando e seremos fracassados em qualquer tipo de atividade que vamos fazer para Deus. Nós vamos tentar trabalhar com os jovens e não vai dar certo. Nós vamos tentar ir para o coral, não vai dar certo. Nós vamos tentar pregar, não vai dar certo. Nós vamos tentar ensinar, não vai dar certo. O que nós precisamos, irmãos, é sermos cheios de Deus e ver o que Deus tem para nós. Não é para todos também dentro da igreja, que Deus deu tudo dentro da igreja. Hoje eu estava dizendo para o Jorge, nunca me viu cantando aqui, dizendo para o Jorge, viu, me dá aí um sol no teclado. E aí começaram a cantar. Não, meu irmão, Deus não me chamou para isso, não é? Eu não posso cantar, eu não tenho uma boa voz para cantar, eu não sou um homem do canto. Para mim, Deus me chamou para a pregação e para o ensino. É para isso que Deus me chamou. Então é isto que eu vou fazer. É esta a vontade de Deus para a minha vida? É. E eu digo para os irmãos, olha, se tem alguém que tem um desejo de ter uma bela voz para cantar, este sou eu. O meu desejo era ser um cantor na igreja. Eu gostava, quando eu comecei na fé, de vez em quando eu cantava. Mas eu vi que Deus não tinha isto para mim. E não é porque eu não sei, eu já também estudei música, eu também já fui músico, também já estudei partitura como meus filhos, tablatura, cifra, eu estudei tudo isso. Porém, meus irmãos, aqui a vontade de Deus para mim era outra. Então não adianta eu querer forçar uma coisa que Deus não me deu.
E se Ele não me quer neste trabalho desta forma, então eu vou fazer o que de fato glorifica a Ele. Então é isto que nós precisamos entender. Então nós precisamos, irmãos, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de nós, porque Deus nos chamou, para onde Deus nos colocou, o que Deus está esperando que eu e você faça no reino dEle, o que Ele espera de nós. Então, sabendo a vontade de Deus, certamente Deus vai nos conduzir em todo o teu propósito. Era este o significado da porta do peixe, a porta do trabalho, a porta da evangelização. Esta porta era a porta onde os pescadores vinham e entravam por ela. Os pescadores trazendo os seus peixes, mostrando a multiplicação, o crescimento, a produtividade. Então, a porta do peixe, ela é o símbolo do evangelismo, ela é o símbolo da pregação do evangelho, ela é o símbolo da manifestação do trabalho para Deus. E o que isto tem a ver com Paulo, então? Porque hoje esta porta, esta que é chamada a porta do peixe, é chamada a porta de Damasco. E por que ela é chamada a porta de Damasco? Porque passado alguns anos, os irmãos sabem, no ano 70, Jerusalém foi sitiada e destruída por Tito. E agora o que acontece? Por volta, da Idade Média, então alguém foi lá e reedificou aqueles muros, e reedificou aquelas portas. E ele então colocou o nome nesta porta de Damasco. Mas é a mesma porta do peixe. Mas quando era no tempo da porta, nos tempos do Novo Testamento, nos tempos em que Neemias edificou esta porta ela estava próxima também, ela estava no lado norte de Jerusalém, e ela era o caminho para Damasco. Então, para ir até Damasco, que está na Síria, então eles tinham que passar por esta porta. Eles tinham que sair de Jerusalém, atravessar esta porta para ir para Damasco. E quem estava na região de Damasco, para entrar por Jerusalém, então, se fosse este trabalho dos pescadores, tudo isso, teriam que entrar também pela porta do peixe. Então, era este o trabalho. Agora os irmãos notem que Paulo ele está indo para o caminho de Damasco. E por onde é este caminho? O caminho que vai dar acesso pela porta do peixe. Então Paulo provavelmente também passou por esta porta. E os irmãos vejam que ele passando por esta porta, Jesus vai encontrar com ele justamente no caminho de Damasco. Ele que está saindo de Jerusalém, passando por esta porta, para ir para Damasco, para prender os cristãos em todas as sinagogas e levarem preso para Jerusalém. Esta porta, que é o símbolo do evangelismo, ela vai se cumprir plenamente na vida de Paulo. Assim que Paulo sai para matar os crentes, indo para Damasco, então alguém aparece para ele. E quem é este alguém? Nada mais, nada menos do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Aquele que tem interesse na obra, aquele que tem interesse no evangelismo. Mas então ele apareceu para Paulo e já deu a ordem: Paulo, sai pregando, sai evangelizando. Ele disse: não, irmão. Ele diz: Paulo, você vai então e entra na cidade, e lá eu vou te dizer o que você deve fazer. Então Jesus começa a dar as orientações para este homem. Primeiro, ele vai ser batizado, ele vai receber as orientações, ele vai ser trabalhado, e veja onde ele estava, na rua direita. O que significa a rua direita para o nosso contexto? A rua direita, em todo o mundo antigo, toda a rua que tivesse uma extensão, que cortava uma cidade importante, de leste a oeste, ela seria chamada de direita, porque ela cortaria toda a cidade, e as outras demais ruas seriam, travessas dela. Então ela sempre seria a rua principal da cidade. Então Jesus diz para ele: você vai para a rua direita, e lá você fica lá. Então este homem, eles vão ter um contato em todo o propósito deste evangelismo. É ali que Deus está chamando o homem para levar ele até os confins da terra.
É ali que Deus está chamando o homem para pregar o evangelho a todo mundo conhecido. É dali, através daquela porta, que Deus está chamando um homem para ser aquele que era o perseguidor da igreja, agora ser o perseguido pelo amor do evangelho. Aquele que perseguia e matava os cristãos é aquele que está pronto a dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por que isso, irmão? Porque ele estava na porta certa. Então tudo estava acontecendo na vida dele porque ele estava no lugar certo. Então a representação daquilo que significa a porta do peixe está se cumprindo na vida do grande apóstolo São Paulo. Então veja, um homem que evangelizou o mundo conhecido, um homem que não mediu esforços, em poucos anos ele levou o evangelho de Jerusalém até Roma. Um intento de ir pregar na Espanha. E isto, segundo a tradição, no final da tua vida, ele chega até lá, para depois ser levado para o martírio. Então veja, o trabalho deste homem, a obra que este homem realizou, o trabalho que este homem fez. E por que isso, irmão? Por causa desta representação que estava ali. Nós podemos olhar e achar que a Bíblia pode ser uma coincidência, mas ele estava com o propósito de ir para perseguir os cristãos, fazer o inverso do que a porta significava. Mas no caminho ele encontra com o Senhor, e o Senhor faz o inverso do que Paulo pensava. Então os irmãos notem, eu posso dizer isto, e às vezes eu sei que os irmãos ficam bravos comigo, porque você nota. Mas eu digo para os irmãos, por que nós não temos o mesmo vigor para o trabalho? Porque nós não temos desejo hoje de trabalhar para Deus? Por que não, irmãos? Porque falta um encontro com Ele, irmão. Falta um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe o que aconteceu com muitos? Eles foram convencidos. Alguém chegou para eles e disse: meu irmão, você precisa de Jesus. E aí ele disse: não, eu sabe que eu preciso mesmo. E aí eles começam a vir para a igreja. Mas eles não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Eles não tiveram uma vida, de fato, conversa ao Senhor. O que eles foram convencidos. Alguém disse para eles: não, meu irmão, não precisa ir para a igreja, Jesus é bom, não é? Jesus é bom, irmão, Jesus te ama, Jesus quer ter um compromisso com você, tal. E ele vem, e certamente ele ouve os louvores, e ele gosta, claro, irmãos, não é? Ele ouve a irmã Daiane cantando, a Jaque, certamente eles gostam. Ouve o Jorge, a Maiara, eles gostam. Puxa, que lindo, irmão, que belo, eles cantaram hoje, Paz no Vale, que coisa linda. Eles gostam, então eles voltam no próximo culto. Mas eles nunca têm aquele desejo, de fato, por Deus. Porque falta o encontro, irmãos. Falta o encontro verdadeiro. Falta nós entrarmos por esta porta. Porque o dia que nós entrarmos por aí, certamente, irmãos, Jesus vai se revelar a nós. E Ele vai nos direcionar para o trabalho. Ele vai nos direcionar para a obra de Deus. Não é verdade? Por que eu digo isto, irmão? Porque quando nós oferecemos dinheiro, todo mundo está disposto a trabalhar. Eu não estou dizendo na igreja, é claro, não é? Aqui nós não oferecemos dinheiro, nem pedimos também, não é? Mas lá no teu trabalho, meu irmão, lá no teu trabalho, se o patrão diz: dou mais 50 para você, ah, irmão, você fica. Dou mais 100 para você, ah, você faz tudo, irmão. Por quê, irmão?
Ah, porque você teve um encontro com o dinheiro. E você sabe o quanto o dinheiro é bom. Se eu disser aqui para os irmãos que não é bom o dinheiro, é claro que eu estarei mentindo. Eu queria estar com o bolso cheio nesta noite. Não é? Nós podemos comprar, nós podemos nos divertir, nós podemos fazer tanta coisa com o dinheiro. Então, quando ele nos é oferecido, então nós queremos tudo. Agora, se nós de fato encontramos com Jesus e descobrimos o quanto ele é bom, o quanto nós queremos agradá-lo, ó irmão, então nós teremos uma outra motivação para trabalhar. Você olha para a vida deste homem chamado Paulo e vocês vão perceber. Este homem tinha uma carreira promissora no judaísmo. E quando ele abandonou, ele estava desamparado. Nem a igreja acreditava na conversão dele. Então depois ele aprendeu um ofício. Qual era um ofício? Um homem estudado, um homem doutor da lei, um homem com uma cultura, com vários idiomas. O que ele vai fazer? Vai fazer tenda. Fazer tenda para sobreviver. Mas para ter a liberdade de poder pregar o evangelho. Eu pergunto aos irmãos, quantos têm coragem hoje, né? De viver uma vida mais simples, para poder viver mais para a obra de Deus? Qual de nós aqui, irmãos, temos coragem de passarmos agora, não, vou viver uma vida mais simples, pastor, para poder me dedicar mais a Deus? Pelo contrário, irmãos, ninguém quer. O que nós queremos é abandonar a Deus, para poder termos uma vida mais e mais estruturada. Vida simples ninguém quer. Então, meus irmãos, e por que não? Porque nós precisamos deste encontro. Nós precisamos entrar por esta porta. Você olha para os homens que edificaram esta porta, lá no livro de Neemias, e nós vamos ver uma vida constante deles no trabalho. Eles eram, a maioria deles, os 3 que representaram aquela construção, eles vinham também de uma linhagem da tribo de Levi. Todos eles, irmãos, tinham um trabalho constante na obra de Deus. Foi por isso que Neemias chamou-os para esta edificação. Quando nós olhamos para estes homens, nós vamos ver cada um deles com uma finalidade. O primeiro deles que nós lemos, Meremote, este homem, ele já vem trabalhando desde Esdras. Era ele quem estava já cuidando dos utensílios sagrados que se usava no templo. Então ele já tinha um zelo pelo cuidado das coisas de Deus. Ele já tinha um zelo pela obra de Deus. Era ele quem cuidava dos utensílios desde o tempo de Esdras, quando Ciro permite que eles levem de volta os utensílios para Jerusalém. Eram homens que estavam constantemente na obra. Não eram homens que um dia resolviam fazer e depois se decepcionavam. E por que se decepciona? Porque nós não conseguimos confiar em Deus, irmãos. Se nós reunimos para orar, então nós vamos implantar a oração. Se as pessoas não vêm, com 2, 3 dias, nós já desistimos. E o que nós precisamos, irmãos, é confiar e perseverar. Se Deus nos chamou para determinada obra, para determinado trabalho, então nós temos que confiar que Deus nos chamou. E trabalhar até que Deus venha então prosperar o trabalho. Então, por que nós desanimamos? Porque às vezes nós queremos o que Deus não quer nos dar. Não é verdade? Nós queremos. Não, eu quero. E você encontra tantos irmãos, não é? Eu pastoreando, e você vai vendo tanta gente que tinha aquela ambição, aquele desejo de ser pastor, que a Bíblia diz que é uma coisa boa. Mas, irmãos, a que custo?
E você via tanta gente, irmãos, que acabava desanimando. Por quê? Porque não estava disposto a cumprir, eu não vou dizer as exigências do ministério ou de qualquer coisa, mas não estavam primeiramente dispostos a cumprir as exigências de Deus. Então, é uma pessoa que você não encontra na oração, é uma pessoa que você não encontra nos trabalhos, é uma pessoa que só quer fazer o que ela quer. Se você diz, prega, diz, não, hoje eu não quero pregar, hoje eu quero cantar. Se você diz, bom, então você é cantor, não, cante hoje, não, mas hoje eu queria pregar. Mas ele nunca está em sintonia com nada. Ele só faz o que ele quer. E no reino não é assim. Nós fazemos parte de um reino material. E eu digo para os irmãos, quem daqui gosta ferrenhamente de trabalhar? Tem ninguém? Nem eu. Então o que acontece? Mas nós temos que trabalhar. Faz parte da nossa vida. Então nós temos que trabalhar. E às vezes no nosso trabalho, nós temos que fazer coisas que nos é mandado, que faz parte do nosso trabalho, mas que nós não gostamos. Não é? Aqui em Várzea, eu fui contratado para ser um professor de filosofia. Então, qual era a minha responsabilidade? Ensinar filosofia. Mas tinha dias, como eu tinha poucas aulas, ao invés de 22 aulas que eu teria que dar aos alunos, eu só tinha 9. Então o que a diretora disse? Você vai dar reforço para os alunos que estão com dificuldade. Reforço era a pior coisa para mim. Tinha dia que eu preferia pintar a parede da escola do que dar reforço. A diretora ficava, puxa, tinha que pintar essa parede. Disse, a senhora quer que eu pinto? Eu pinto. Só que eu tinha 2 aulas de reforço agora. Ah, não, tudo bem, então pode pintar. Para mim estava ótimo pintar a parede. Melhor do que o reforço. Então, mas quando não tinha parede, então eu tinha que dar o reforço. Faz parte. Era o meu trabalho. Era o que ela mandava eu fazer. Estava fazendo parte daquilo. Eu não poderia escolher o trabalho que eu quero. Eu tinha que fazer, faz parte. Não é verdade? Como pastor, imagina, irmão, o que é gostoso. É você fazer casamentos, aniversários, batizados, tudo isso é gostoso. Mas às vezes, a morte, você tem que fazer o funeral, tem que ir lá, chorar com os irmãos, ficar triste, dar uma palavra de ânimo para o irmão que perdeu um parente. Você tem que fazer, não é? Eu me lembro, há uns anos atrás, faleceu o pai de um irmão. E eu fui lá, fiz o funeral, choramos junto, tal. E à noite tinha um aniversário da filha da irmã. E eu disse, Michele, que situação, você chora a manhã inteira, depois à noite você tem que se alegrar. Não é? Mas faz parte, irmão, faz parte. Esta é a vida. E a vida cristã é isso. Se nós vamos nos engajar de fato no trabalho de Deus, na obra de Deus, então nós temos que fazer o que Deus nos direciona a fazer, não o que eu quero fazer, não o que eu penso que é bom para mim fazer. Não é isso. Então Deus vai nos direcionar em toda a tua vontade. Então é isto que representa esta porta, porque nós precisamos entrar por ela e começar a trabalhar, começar a viver uma vida que de fato possa demonstrar que nós temos um compromisso com o reino de Deus, que nós de fato vamos fazer algo para Deus, como Paulo, ele passa por lá e encontra com Deus, encontrando com Jesus ali. Então ele pode agora começar a ser trabalhado para ser o grande Paulo. Por ali, meu irmão, por ali, cada coisa no teu lugar, cada coisa no teu devido lugar, para que nós possamos então ter uma eficácia na obra de Deus. Não adianta, irmãos, nós querermos pôr
o carro na frente do boi. Não vai dar certo. O que nós precisamos é colocar Deus na frente de tudo. Deus na frente de tudo. Porque senão, irmãos, nós perdemos o centro de tudo isso. Hoje, o que a igreja quer? A igreja não quer trabalhar para Deus. Ela quer que Deus trabalhe para ela. Então, dentro desta motivação, ela faz um monte de coisa, crendo que Deus vai fazer para ela. Não, olha, eu dou o dízimo para Deus me dar mais. Eu oferto para Deus me dar mais. Eu vou à igreja para Deus me abençoar. Olha, eu prego para Deus me abençoar. Eu entrego panfleto para Deus me abençoar. Ela só quer que Deus trabalhe para ela. Então ela está com uma mente que nunca produz nada para Deus. Porque o coração não é de fato para Deus. Como eu estou dizendo, olhe para Paulo. Se Paulo não abandonasse a vida que vivia, certamente ele não seria o grande Paulo. Mas como termina este grande Paulo? Em uma prisão, sem amigos, apenas Lucas, sem dinheiro, sem nada. Mas ele tinha a convicção, irmãos, do que ele tinha feito. Ele termina a tua vida dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta? Só receber a coroa. Estou pronto para ir. Ele não estava murmurando, irmão, dizendo: puxa, olha, trabalhei tanto para o Evangelho, preguei tanto, fiz tanto, olha a minha situação hoje, estou aqui velho, ninguém vem aqui pedir conselho mais, ninguém liga querendo uma resposta aí de alguma coisa que leu na Bíblia e não entendeu, ninguém vem aqui mais na minha casa para perguntar: viu, pastor, estava lendo aquele texto lá, fiquei com dúvida, ninguém vem mais. Mas é isto, irmão. Até quando nós queremos ser honrados? A vida cristã é isso. Chegou um tempo, tudo passou, irmão. E vem outros, não é verdade? Vem outros. E o Evangelho continua. Ah, mas Paulo era o grande pregador, foi. Mas passou o tempo dele também. E se nós hoje fôssemos esperar um pregador igual ele, o Evangelho tinha parado. Mas Deus levantou outros e foi indo, o tempo foi, irmãos. O que nós temos que saber é: eu estou no centro da vontade de Deus. É isto que Deus tem para mim, o que Deus quer da minha vida, o que eu devo fazer, o que Deus espera de mim. Ou Ele nos chamou, irmãos, apenas para ser salvos. Não, eu sou salvo e está bom. Eu sento aqui e está bom. Ah, eu não vou fazer. Sabe, aqui tem muitas desculpas. Não, aqui na igreja tem muitos intelectuais. Agora, a desculpa daqui é essa agora. Mas que intelectual, irmão? Ah, mas o pastor é professor. Mas estou a vida inteira aí. Tudo agora. Ah, mas tem outros professores. Agora ninguém faz mais, porque tem professor na igreja. Daqui uns dias vai ter mais professor, pronto, aí estou perdido. Hã? Porque onde tem professor, ninguém faz. Mas tem professor de matemática, irmão. Tem professor de filosofia. Não tem nada a ver. Aí agora... Não, meu irmão. A igreja tem lugar para tudo. Olha para Romanos 16. Tinha princesa na igreja de Roma. Trifena, Trifosa. Eram princesas. Tinha o Urbano, que era alguém da Urbis. Tinha Narciso, que era um escravo. Estava tudo lá na igreja. E todos eles trabalhando na igreja de Roma. Mas agora não. Diz, não, é porque não dá. Sabe, eu não posso. Ah, não dá. Porque lá tem o fulano. Tem o fulano. Mas e você? Não faz? Não faz por quê?
E esta é a dificuldade hoje, irmão. Não é? Agora, todo mundo virou intelectual nessa igreja agora. Agora ninguém faz porque todo mundo é intelectual agora. Aí você procura um para o trabalho. Ah, não dá, procura o Maico. Aí diz, não, procura o outro. Procura o outro. Ó, irmão. E nós fomos chamados para quê? Nós ficamos pensando, qual é o meu objetivo em estar aqui? Todos nós aqui éramos de outro ministério. Viemos para cá por quê? Eu garanto, não vieram porque acham eu bonito. Não é? Porque se falarem isso, eu vou dizer que é mentira. Vieram com um propósito, com um objetivo. Mas não estamos conseguindo viver. E por que não? Porque achamos, não, agora tá bom, meu irmão. Agora ninguém cobra, né? Não tem aquela cobrança de que tem que ir, de que tem que fazer, de que tem que produzir, de que tem que trazer o dinheiro, de que tem... Não tem essa cobrança. Então aí, quando não há cobrança, todo mundo fica light. E por que fica assim? Por causa do coração, meu irmão. O coração não estava em Deus realmente. O coração não é para Deus. O coração não é isto. Como eu disse na escola dominical, os irmãos me conheceram há anos atrás. E eu não mudei o meu corte de cabelo, porque o Neymar lançou um legal. Não, o meu corte é o mesmo. Não é? Eu não passei a ter uma outra, não comecei a usar outras vestes, porque não, a minha roupa é a mesma. Não é? E algumas é a mesma ainda, né? Daquele tempo. Por que isso, irmão? Porque o meu coração está nele. Eu não estou com o meu coração no irmão, naquilo. Estou com o mesmo propósito. E qual é o meu objetivo? O meu como pastor, irmãos, é viver um evangelho tão poderoso que possa demonstrar o Cristo para este mundo. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu falo tanto de oração. E é por isso que eu acredito tanto nesta vida de oração. Este é o meu objetivo. Esta é a razão de eu estar aqui. Não é? Alguns acharam que era para mim sair do serviço. Não, eu continuo trabalhando até hoje. Não é? Outros acharam porque queria ser um pastor presidente. Pelo contrário, irmão. Lá eu tinha muito mais do que tenho aqui. Mas qual é o meu interesse? Aqui, irmão, eu só não vivo uma espiritualidade se eu não quiser. Porque nada me atrapalha. Não tem ninguém dizendo, viu, você não pode pregar sobre oração, você não pode orar, você não pode falar para a igreja que ela tem que orar. Não tem ninguém dizendo isso para mim. Então eu posso ser crente aqui. Eu posso viver isso. Eu posso motivar os irmãos a orar. Eu posso fazer trabalhos de oração. Eu posso. Então eu posso ser crente. Não tem nada que me impede. Só não vou ser crente se eu não quiser. E eu garanto para os irmãos, se o nosso coração estiver mesmo em Deus, nós vamos trabalhar, irmãos. Nós vamos multiplicar. Nós vamos dar significado ao propósito da porta do peixe. Você olha para Paulo. Paulo foi um homem que glorificou a Deus, pregando o Evangelho, anunciando, trabalhando. Este foi o propósito deste homem. E o que nós precisamos, irmãos? Pastor, sabe que eu acho que nós precisamos de uma motivação. Uma motivação para trabalharmos. Porque para trabalhar secularmente, nós olhamos e pensamos no dinheiro, né? Puxa, dinheiro. Que bom, dá para mim comprar um celular, dá para mim comprar isso, dá para mim comprar aquilo. É isso que nos motiva. E no reino de Deus, o que nos motiva? Qual é a nossa motivação? É aí que está o problema, irmãos. Nós não sabemos ao certo. Ah, Jesus é bom, eu amo Ele. Nós não sabemos qual é a nossa motivação
para estarmos no trabalho. É isso que nos prejudica. E eu garanto para os irmãos, olha, vamos para a oração, que depois nós vamos ter lá pelo menos R$100 para os irmãos. Se o irmão não falta um, aí eu já nem vou trabalhar, pastor, no outro dia. Já ganhei o dia, né? Mas é isso, irmão, a nossa motivação está errada. Nós não temos um motivo certo na obra de Deus. Nós não sabemos o que queremos de fato. E quando nós não sabemos o que queremos, nós não podemos chegar a lugar nenhum no Evangelho. Nós sempre vai achar que a nossa vida está boa espiritualmente. E sempre nós vamos ter uma justificativa para não estarmos melhor. Porque nós não sabemos o que queremos. E todo o trabalho então será comprometido. Eu nunca vou produzir. A minha vida nunca será para a glória de Deus. A minha vida nunca será para produzir nada para Deus. Por quê, irmão? Porque eu não sei o que eu quero. Eu não sei por onde eu vou. Paulo, mesmo fora de Deus, ele tinha uma motivação. O zelo que ele tinha pela lei, naquilo que ele acreditava ser a obra de Deus, foi o que ele levou a ser o crente que ele era. O próprio zelo. Não é? Então, irmãos, o que nós precisamos é isso. Entrar pelo caminho, pela porta correta. E esta porta, nós termos um encontro com Jesus. Eu garanto para os irmãos, se nós começarmos a viver estas coisas, certamente nós teremos experiências com Ele. E quando nós estivermos cheios de Deus e começarmos a trabalhar, nós vamos ter as maiores experiências ainda. As maiores. Amém, meus irmãos? Vamos estar em pé, vamos orar.